Eu sou a Rose e quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo compartilhou comigo. Eu quero falar com vocês sobre uma moça da Bíblia que se chama Lia ou Leia. Os dois nomes são admissíveis. A Lia, ela era irmã da Raquel. A Lia era mais velha, Raquel a caçula. E ambas eram filhas de Labão, que tinha outros filhos também. E Labão era um homem muito materialista. E essa moça, a Lia, ela tinha algum problema nos olhos, porque a Bíblia não fala muito dela, mas diz que ela tinha olhos meigos. Porém, a palavra em hebraico, que foi traduzida para meigos, também permite a tradução de fracos. E em contrapartida, o mesmo versículo que fala que a Lia tinha olhos fracos, diz que a sua irmã Raquel era muito bonita e atraente. Isso me faz pensar que essa moça, ela devia ter muitos problemas, complexo de inferioridade, porque você ter uma irmã muito mais bonita, você saber que você não é tão bonita, isso faz com que a mulher se sinta triste. E a história dessas moças acaba mudando num certo dia, quando chega um rapaz lá na fazenda, e esse rapaz era Jacó, que estava fugindo de seu irmão, porque ele havia enganado seu pai Isaque, de modo que Isaque, achando que se tratava do filho Esaú, proferiu a bênção de primogenitura. E fugindo de Esaú, Jacó vai parar na casa de Labão, que era um parente da família. E as duas moças olham aquele rapaz recém-chegado e Jacó, logo que chega, primeira coisa que ele vê, uma mulher linda, maravilhosa, e se apaixona por Raquel. E ele estava tão apaixonado que ele propõe para Labão: eu trabalho para você 7 anos, mas depois dos 7 anos você me dá a sua filha em casamento, a Raquel. Ele faz essa proposta porque ele estava totalmente sem dinheiro, sem nenhuma posse. E Labão concorda. Ao final desses 7 anos, Labão, que era interesseiro, ele pensa: nunca que eu vou dar a Raquel para ele. Vou dar é a outra filha, a Lia. E no dia do casamento, estava lá a Lia, toda vestida. Naquela época, as mulheres noivas se vestiam dos pés à cabeça, elas eram cobertas, de modo que o noivo não enxergava quem era a noiva. E naquela festa toda, eu fico imaginando a pobre Lia, tentando fazer um papel que não era dela. Ela era Lia. E lá, naquele momento, todos achavam que ela era Raquel. Por um outro lado, Labão deve ter colocado sua filha num quarto fechado, sob vigilância, para que ela não estragasse aquilo que ele estava planejando. E toda aquela festividade, e a Lia quieta lá. Quantos pensamentos devem ter assombrado a mente dela. E muita festa, e ela devia pensar: o que vai ser quando meu marido descobrir? E meu pai, por que meu pai faz isso comigo? Meu pai não leva em conta o meu sentimento, o sentimento da minha irmã? E assim acontece. A noite de núpcias se consuma. De certo, Jacó foi muito carinhoso com a noiva, porque achava que era Raquel, e deve ter proferido juras de amor, como por exemplo: eu te amei desde o primeiro instante que eu te vi. E era Lia que estava ouvindo isso. E talvez aquelas lembranças fossem durar muito tempo na memória dela.
porque por muito tempo ela vai querer que aquele amor fosse dirigido a ela. E na manhã seguinte, com a claridade, Jacó percebe o que havia acontecido e ele fica muito indignado e vai tirar satisfação com seu sogro. E o sogro explica: aqui na nossa terra, a jovem, a filha caçula, nunca casa antes do que a filha mais velha. Por isso você se casou com Lia. E Labão propõe para ele: trabalhe mais 7 anos para mim e eu te darei Raquel. Só que você vai precisar passar 1 semana de lua de mel com a Lia e depois você se casa com a Raquel. E agora, a poligamia nunca foi um plano de Deus. E com isso, agora as irmãs se tornaram totalmente rivais. E isso vai mudar a história das duas. E Lia devia pensar: meu pai me barganhou, minha irmã agora me odeia e meu marido não me ama. Que triste a história dessa mulher. Qualquer um de nós que se coloque no lugar dela vai ver o quão difícil foi a situação de Lia. Mas a Bíblia fala algo maravilhoso. Fala que Deus viu que a Lia era desprezada. E isso é maravilhoso porque Deus enxerga todas as coisas. Deus sabe de tudo que acontece com cada ser humano, em todo o período da história. Deus sabe de tudo. Deus sabe até quantos cabelos nós temos. A nossa dor, a nossa alegria, nada é indiferente para Deus ou escapa do cuidado dele. E Deus enxergou o desprezo de Lia e não se agradou disso. A Bíblia fala que além dele enxergar, ele fez com que ela tivesse filhos, porém Raquel era estéril. E com os filhos que Lia vai tendo, nós vamos acompanhando o estado de alma dela. Com o primeiro filho, que se chamou Rúben, ela que dava os nomes aos filhos, ela quis dizer: com este filho o Senhor viu a minha infelicidade. Que coisa bonita! Ela tinha fé, ela acreditava em Deus e como ela mesma via a própria situação dela de desprezada, quando ela teve o primeiro filho, ela pensou: Deus enxergou o meu desprezo e agora o meu marido vai me amar, com certeza, porque eu estou dando um filho para ele. Mas Jacó não mudou o seu sentimento. Então, Deus permitiu que Lia engravidasse uma segunda vez. E quando nasceu o segundo filho, ela fala: Deus ouviu o meu desprezo. E Deus ouviu o que eu clamei. Então, ela clamava a Deus. E ela chama esse menino de Simeão. Então, a gente já viu que ela entendia que Deus via e que Deus ouvia. E ela chama esse menino de Simeão e raciocina: agora sim, meu marido vai me amar. Mas não mudou nada em Jacó. Ele devia respeitá-la, por certo, mas amar era a Raquel que ele amava. E Deus permitiu que Lia tivesse o terceiro filho. E no terceiro filho, ela fala: agora vai. Eu vou chamá-lo de Levi. Agora meu marido vai me amar. Não é possível. 3 filhos que eu estou dando para ele, minha irmã não teve nenhum. E nada mudou no coração de Jacó. E ela continuou, e o Senhor a abençoou. Ela teve um 4º filho. Mas algo aconteceu, um milagre aconteceu na vida de Lia, e a Bíblia não fala o que aconteceu. Mas nós sabemos que algo aconteceu, porque nesse 4º filho, ela muda o jeito que ela vinha agindo. Então, nesse 4º filho, ela chama de Judá,
que quer dizer louvor, e a expressão dela é: desta vez eu louvarei ao Senhor. Então ela quis dizer: eu não vou mais me queixar. Desta vez eu vou louvar a Deus. E me impressiona a Lia, porque sem ela conhecer o Sermão da Montanha, ela acabou fazendo algo que a Bíblia nos ensina lá no sermão, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por esse comportamento dela, ela já não era mais aquela mulher tão infeliz, tão amargurada. Deus entrou na vida dela em forma de louvor. Ela percebeu que havia outras coisas, que ela não precisava se sentir tão inferior, tão feia, tão menosprezada por seu pai, por sua irmã, por seu marido. Ela tinha Deus. E isso é uma lição importantíssima para nós, porque quantas pessoas estão vivendo tantos momentos de amargura, mas se elas pararem para enxergar o amor de Deus, as outras coisas, as circunstâncias desfavoráveis, elas podem até continuar, mas algo dentro da pessoa muda. Por quê? Porque agora ela passa a se sentir amada por Deus. E ela se fala: se Deus é tão grande e me ama sabendo que eu sou tão pequena, é porque o amor dele é incondicional. Não tem a ver com o que eu tenho de bom, tem a ver com o que eu sou. E ser amada simplesmente pelo que se é muito bom. E a Lia passou por essa experiência. Ela teve ainda mais 2 filhos, o Issacar, o Zebulon, e uma moça, uma menina, a Diná. E a Lia, dos 12 filhos do patriarca Jacó, ela contribuiu com 6 filhos. Só os homens eram considerados. 6 filhos, a metade. E, além disso, como ela teve um filho que ela deu o nome de Levi e o outro que ela deu o nome de Judá, nós já sabemos que Levi era a tribo da qual todos os sacerdotes viriam. E Judá era a tribo que o rei Davi viria. E Jesus, por sua descendência através de José, também seria da tribo de Judá. Então, os 2 ministérios de Jesus estão representados nos 2 filhos, que são Levi e Judá, que vieram de Lia. Além do mais, Lia faz parte da genealogia de Jesus. Se você for olhar Mateus 1, versículo 2, você vai ver que honra que teve essa mulher. Não para só aí. Quando Raquel morreu, não sabemos por quê. A Bíblia fala que ela foi enterrada por seu esposo. Mas, com relação a Lia, a Bíblia fala que Jacó a enterrou no mesmo túmulo de Abraão, de Isaac, de Sara, Rebeca e até mesmo de Jacó. Por que isso aconteceu? Não sabemos. Mas algum motivo Jacó teve. Não sabemos se ao final Jacó transferiu, na verdade, todo o amor que ele tinha para Lia. A Bíblia não fala isso. Mas, com certeza, ele a respeitou muito. E a história dela é uma lição para nós. Por mais difícil que seja a nossa vida, existe um especialista em alma, em espírito, que é Jesus Cristo. Ele pode mudar a nossa vida, ele pode mudar a nossa sorte, ele pode mudar tudo. Para Deus não há impossível. Se você tem uma história parecida com a dessa moça, eu quero te dizer que Jesus te ama, que Deus te ama,
que o Espírito Santo quer confortar o seu coração, porque Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador. Considere isso na sua vida. Você não precisa ficar preso a tudo que te amargura. Comece a louvar a Deus e peça para Ele habitar o seu coração. Entregue sua vida para Ele. Ele pode mudar tudo, da noite para o dia. Assim. Que Deus te abençoe.